Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Bion, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar sobre o melhor investimento no longo prazo, certo? Sei, cada um fala que depende do perfil de investidor de cada um, né? E é claro que isso realmente faz sentido. E é claro que isso deve ser levado em consideração, mas sim temos o melhor investimento para longo prazo e, de acordo com este livro aqui, que eu sempre deixo na descrição aqui para vocês conferirem, né, alguns livros que eu recomendo, tá? Então você consegue comprar no link aí da descrição. A gente chega na conclusão que são as ações, tá? E já vou explicar um pouco para vocês sobre isso, mas antes, vamos abrir aqui numa página bem importante aqui desse livro, para mostrar um estudo que foi realizado desde 1802 até o ano de 2012, né, que a gente chega nesse gráfico aqui, certo? Então a gente tem a comparação de ações, títulos, dólar, né, ouro e tudo mais, né? E aqui na parte de cima aqui nós temos o desenvolvimento das ações, certo? Então as ações no longo prazo são o que mais dão retorno, certo? É claro que aqui nesse estudo a gente está falando de um índice, né? Então nesse índice entra e sai ações constantemente. Então é lógico que tiveram ações de empresas que chegaram a valer zero, porque essas empresas faliram, né? E tiveram empresas que desenvolveram muito ao longo do tempo, né? Aqui a gente está falando de um índice e não de ações específicas, né? Então não é investir em qualquer ação que vai dar certo, né? A gente está falando de algo composto e diversificado, né? Inclusive no livro fala que de fato é muito difícil dos gestores, né, das pessoas baterem o mercado em si, né, que seria o índice. Então aqui no caso seria o Ibovespa, né? No longo do tempo é muito difícil as pessoas realmente baterem o índice porque ele tende a ter ali as melhores empresas, né? Então, por exemplo, o S&P 500, Estados Unidos, né, que é composto pelas 500 maiores empresas, cara, é meio difícil, né? O gestor realmente escolher aquelas ações específicas que vão dar o boom, né? Então, de fato, no longo prazo, são poucas as pessoas que batem o índice e é por isso que ele deixa aqui como exemplo, né? Uh, mas por que, né, no final das contas, as ações são os melhores investimentos para longo prazo, tá? Isso porque a gente está falando de fato de ativos, ou seja, o que é uma pessoa ativa, por exemplo? Aquela pessoa que corre atrás, que vai buscar as coisas, que busca se desenvolver, né? E ações são justamente isso, né? Elas são ativos, ou seja, uma empresa, né, ela não busca ficar parada, né? Ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer, ela tem que gerar mais lucro, né? Ela quer conquistar novos mercados, quer entrar em novos nichos de mercados, né? Então, de fato, uma empresa ela não para, né? Então pega, por exemplo, Ambev 10 anos atrás, Google 10 anos atrás, Facebook 10 anos atrás, eles não são a mesma empresa que são hoje, né? Eles começaram em um nicho, expandiram esse nicho, entraram em outros segmentos, entraram em outros países, né? Então, por exemplo, o Facebook começou lá nos Estados Unidos, em Harvard, né? De Harvard ele expandiu para Yale, que eram outras universidades, aí ele expandiu para outro país e assim foi, né? Mesma coisa com a Ambev, né? Que eram cervejarias separadas, depois tudo foi se juntando ali, né? Então, virou Skol, Brahma aqui no Brasil, quando veio adquiriu a Quilmes na Argentina, e assim ela foi se expandindo, né? E entrou em outros segmentos, antes vendia só cerveja, começou a vender água também. Então, uma empresa ela está sempre se expandindo, sempre buscando novos consumidores, né? Sempre buscando gerar lucro, ou seja, então ela é uma coisa ativa, né, que busca se desenvolver, enquanto taxa de juros, por exemplo, a gente está falando de algo passivo, né, então se eu compro um título ali pré-fixado 7% ao ano, né, eu vou ganhar 7% ao ano, né, enquanto uma ação não, uma ação pode crescer 100% num ano, cair 30% no outro, crescer mais 50% no outro, cair 20% no outro, mas no longo prazo a média dela busca a ser maior, né. Então, de fato, as taxas de juros, né, os títulos, eles não são algo ativos, né? A gente não vê uma taxa de juros sair de 10% e ir para 20% em determinado ano, né? Se isso acontecer, provavelmente a economia tá num caos, né? Então, de fato, as ações
passam a ser algo interessantes, porque novamente elas buscam se desenvolver, né? Então, se a gente olha até o próprio índice Bovespa, tá? Se a gente olha ali de 1994 até agora, ele teve um desenvolvimento de mais de 5.000%, certo? Mesmo a gente estando falando aqui de Brasil, né? Então, a gente está falando, de fato, de muitos problemas políticos que a gente sofre aqui, né, crises, etc. E mesmo assim, o índice cresceu mais de 5.000%. Né? A grande questão é que as pessoas querem, de fato, ficar milionárias do dia para a noite, enquanto o investimento em ações deve ser visando o longo prazo. Tá? É claro que aqui é um estudo feito nos Estados Unidos, que é totalmente diferente que no Brasil. Aqui no Brasil é claro que a gente consegue títulos extremamente que remuneram, né, de forma bem agradável, mas no longo prazo as ações tendem a ser vencedoras. Né? Então, se a gente passa a pegar ações específicas como Magazine Luiza ou até próprio o Itaú, né? Se a gente pega lojas Renner, enfim, são empresas que de fato cresceram muito ao longo do tempo, justamente por serem empresas que elas buscam atrás, né? Elas buscam se desenvolver e é claro que para fazer uma boa gestão e ter uma boa remuneração ao longo do tempo, a gente tem que de fato ter que fazer uma seleção ali, né? Mas voltando, o índice também no longo do tempo, né? Ele tende a ser bem melhor do que a média dos investidores no mercado, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal, certo? Clique em gostei para a gente compartilhar com mais pessoas. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.